Hoje a gente vai falar sobre o PIB de 2022. Vocês devem ter visto nas notícias, acompanhado a discussão aí que aconteceu. Dia 2 foi divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o PIB que cresceu 2,9% aqui no Brasil. Bom, ano passado cresceu 5%, houve esse crescimento e também fiz análise aqui no canal, vocês podem ver. E faz um ano exatamente que eu fiz essa análise. E nessa análise eu identifiquei, né, e como todos nós identificamos, né, que fazemos essa análise de PIB, dos dados da economia, que é um crescimento, né, e foi um crescimento pelo carrego estatístico, de que era de uma queda bastante abrupta que houve em 2020, daí para 2021, demais fatores, né, constantes, a gente vê o crescimento do Brasil indo para um patamar de 5. É uma economia que estava num nível, né, ela estacionou, parou, decaiu, e toda aquela capacidade que já existia, reativada, fez com que o crescimento chegasse aos 5%. Aqui já as explicações são outras, né, e tem a ver, mas também, né, tem a ver com a volta do mundo para as atividades econômicas. Superando-se os lockdowns e a Covid-0 na China, que terminou mais para o final do ano passado, e o Brasil, que também saiu das quarentenas mais pesadas e a atividade retornou com mais força. Então a ideia é essa. E eu também, além disso, né, eu vou fazer uma análise do PIB, trazer uns dados aqui e tentar explicar o porquê, né, e de que forma, né, que houve esse crescimento, quais são os drivers, quem são os puxadores desse crescimento e o que a gente pode esperar para o futuro, né? O Brasil é uma economia que exporta, especialmente para produtos agrícolas e minerais, as commodities, e a gente é muito pautado por esses preços internacionais e também somos tomadores desses preços internacionais, na medida em que importamos petróleo, importamos grãos como trigo, entre outros, né? E isso nos afeta em grande medida. Mas aqui, é claro, eu vou falar mais para o lado da exportação e vou focar nessas rendas, né, de exportação que a gente tem, para traçar os cenários aí para 2023. Agora, vale aqui um disclaimer, né? O PIB, ele é uma identidade contábil que vai ser dividida em termos de cálculo, né? E vai ser olhada em termos de cálculo pelo lado da renda, pelo lado do gasto, do dispêndio e pelo lado da oferta, né? E isso é assim que o PIB está colocado. Aqui eu vou olhar muito mais para o lado da oferta, muito mais para o lado do dispêndio, né? Não tanto pelo outro lado do consumo. Então, fica aqui esse aviso, né? E fica para quem poder acompanhar, se situar o que eu estou fazendo, qual que é a proposta aqui. E aí vocês vão ver pelos dados, né, que são os que eu julgo que são mais interessantes da gente ver a evolução do Brasil aí ao longo desse ano e botar isso em comparação também histórica de certa forma, né? Mas aqui o que eu vou fazer? Eu vou apresentar os dados do Brasil e uma pequena projeção, né, do que aconteceu aí no Brasil nos últimos anos e focar, claro, em 2022 nos setores que são interessantes para a gente. Bom, aí vocês estão vendo bem, esse é um comparativo, né, ano a ano da variação percentual do PIB do Brasil desde 2013, ou seja, são 10 anos de análise. O que a gente tira daqui? Que o Brasil praticamente andou de lado nesse tempo todo. Desde 2013 até hoje, a gente cresceu um pouco, numa média em variação percentual, que chega aí 0,5%, 0,6%, e com muitos períodos de decréscimo. Daí aqui as explicações são múltiplas. Primeiro, que o Brasil estacionou em função de todo o atrito político que houve, Lava Jato, todas as questões envolvendo os casos de corrupção na Petrobras, mas principalmente a forma como foram abordados. Basicamente, o que a Operação Lava Jato fez foi ir em cima das empresas e totalmente dilapidar a sua operacionalidade. E eram empresas ligadas ao setor de construção civil, entre outras, né, ligadas ao setor de petróleo também, mas elas tinham, né, e a Petrobras, né, que é o grande alvo, mas elas tinham uma função que era de puxar o crescimento. Elas faziam isso, as grandes empresas do capitalismo brasileiro, e elas foram totalmente paradas, né? Algumas foram dilapidadas, foram degradadas completamente, e isso refletiu no crescimento econômico. Bom, agora o foco aqui que eu vou dar é mais em 2022 e entender como que essa variação de PIB aconteceu e como que o PIB se comportou
nesse ano para os setores que compõem esse cálculo do PIB. Aqui, primeira coisa que a gente tem que analisar é a variação percentual. Essa a cada trimestre, né? O crescimento por trimestre do Brasil. Início do ano, houve um crescimento bastante grande, 1,3 e 0,9. Em dados trimestrais é bastante relevante, mas olhando para o todo, né, para as variações dentro do ano, há uma queda bem acentuada e bem indicativa do que vai ser o ano de 2023. 2022 teve esse crescimento no início. Eu vou tentar formular uma tese aqui para vocês do porquê e como isso aconteceu. E é isso que eu faço, né, nos vídeos, né? Tento dar uma ideia, fazer análises, aprofundar mais, né, nos dados, nas estatísticas e tentar entregar um ferramental para vocês, né? Para vocês utilizarem e não ficarem dependendo só de mim. Então, se vocês querem mais disso, se inscrevam aí no canal, ative o sininho, vem comigo que eu faço essas análises e tento entregar esse tipo de conteúdo da maneira mais recorrente possível. Esse é todo o mote e objetivo do canal. Mas, continuando aqui, né? Se a gente olhar pela série encadeado, vai pegar uma variação de base fixa de 1995 até hoje, e a gente vê que basicamente o que está acontecendo aqui até não tem a flecha, né? E o período aqui é de 2002 a 2022. Seria um período de 20 anos para a gente analisar como o PIB cresceu, né? Como ele variou, na verdade, né? A gente tem dois eventos aqui que são, entre aspas, traumáticos para a economia, que tem a ver com a crise de 2008, né? E isso foi para o mundo inteiro, e os lockdowns da Covid, né? E claro, isso aí são variações que elas possuem um crescimento por estarem anexadas ao ano de 95, que é o início dessa série. Mas no nosso recorte aqui a gente consegue observar bem isso que eu estou falando. E a gente chega agora a 2022 e recuperamos o nível de 2013. Isso vai em linha com o que eu falei em relação aos eventos de economia política ou políticos, né, no Brasil, toda a complexidade de eventos que aconteceu e que levaram a esse desempenho econômico também. O mundo inteiro também cresceu menos, né? Acho que a gente tem que colocar a nível internacional. 2011 e 12 foram muito ruins e isso prejudica o desempenho econômico do mundo inteiro. A crise na Europa, que reverberou a crise de 2008 nos Estados Unidos, com diversos países quebrando, né, em termos ali fiscais, e isso vai compor todo esse drama, né, que foi vivido pelo Brasil. Mas se a gente olhar aqui, de 2002 até 2013, 14, há uma tendência bem clara de crescimento, né, com esse pequeno momento aqui de queda, mas que quando chega aqui em 2013 ele sofre uma quebra bastante grande, né, um decrescimento que vai mais ou menos aqui até chegando 2016, 2017, entre o governo Temer, né, e as coisas politicamente se acalmam, e a gente tem uma taxa muito discretinha de crescimento, que é só quebrada pelo ano de 2020, né, que é a Covid. Então a gente vê que há essa quebra estrutural aqui, e há dois momentos, são duas retas que elas têm um comportamento diferente, são inclinações diferentes. Mas, pegando para o ano de agora, né, a gente tem que analisar o que aconteceu no Brasil em termos de setor. O pior desempenho é da agricultura, né? E daí, claro, não é o PIB do setor agrícola ou da agroindústria, né? Porque acaba que se mistura, né, com bens que são beneficiados no setor de produção industrial e bens que são derivados da produção agrícola mesmo. E daí a produção agrícola veio combalida já desde o início do ano e decresceu todos os períodos. Diferentemente do setor da indústria, né, que teve um desempenho melhor, apesar do início bastante ruim, e de maneira praticamente constante o setor de serviços veio se comportando como grande destaque e o grande puxador do crescimento no ano de 2022. Então fica aí para o setor de serviços a grande destaque, né? Se a gente olha para a indústria, né, e para a agricultura, aqui não vale a pena olhar agora por causa disso. Acho que é muito mais complexo, né, do que a gente simplesmente olhar de maneira desagregada aqui pelo PIB, né? Mas pegando a indústria, né, a gente vê que a parte da indústria extrativa e da indústria de transformação são muito prejudicadas, foram muito prejudicadas esse ano. E, claro, tem a ver com o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Mas, para a gente, né, o que importa aqui para a gente é olhar os dois setores que puxaram, né? Esse grande setor aqui, que seria eletricidade, gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduo,
E a construção, que é o grande puxador sempre, né? Como eu falei aqui, foi no passado, é ainda hoje. É o setor que emprega mais rápido e consegue gerar crescimento econômico mais rápido. Aqui na parte de serviços, né, a gente vê outros ali se destacando, né, mas aí realmente isso é uma questão que não dá para entrar porque são outros, né? Mas se a gente pegar de maneira agregada, os transportes tiveram um desempenho muito bom, informação e comunicação, né, setor de comunicação, atividades imobiliárias, ou seja, o setor imobiliário tendo um desempenho melhor, também tem a ver com um pouco da inflação que existe ainda nesse setor, e isso acaba impactando no PIB, a gente está vendo a preços correntes, e também um destaque, né, para a questão da administração de defesa, saúde e segurança pública, né, seguridade social, que teve um crescimento de 1,5%. Daí a gente olha aqui pela ótica da despesa, né, do PIB, pegando o consumo, né, das famílias, o consumo do governo, a formação bruta de capital fixo, todas elas tiveram crescimento, né, e muito mais para o consumo das famílias, né? A gente olha no setor de serviços também, o comércio, que tem um desempenho bastante interessante. E o consumo do governo e a formação bruta de capital fixo também cresceram, né? Isso aí, isso é o crescimento do ano inteiro, né? Foi bastante oscilante para esses dois, principalmente para a formação bruta de capital fixo. Mas aí já existe uma tendência de longo prazo de uma formação cada vez menor e, por vezes, uma formação negativa, uma perda de capital fixo na economia. E aqui a questão de exportações e importações. Daí a exportação com um papel muito mais central, muito mais avolumado, né, para o Brasil, representando 5,5%, né, e esse está dentro da ótica das despesas. Né? Mas agora, acho que vale a pena a gente destacar e focar no setor das exportações, que vem uma parte importante da renda do Brasil, e que coloca o Brasil no mundo, né? E explica um pouco do que é a composição econômica do nosso país. Né? Só antes disso, vale a pena a gente botar um comparativo de crescimento. Isso é um infográfico que circulou bastante, né? Que mostra o Irã na frente do Brasil em termos de PIB a preços de mercado. Né? Se a gente pega em paridade de poder de compra, o Brasil está na frente, né? O Irã está bem mais lá atrás, na 15ª posição, eu acho, ou 18ª. O Brasil chega na 7ª ou 6ª posição. E isso quer dizer, né, esse crescimento aqui a preços de mercado, quer dizer que o Brasil produziu menos em termos de PIB, né, do que o Irã. Isso diz mais do Irã, né, como ele driblou as sanções econômicas do que efetivamente o Brasil. Né? O Brasil cresceu 2,9%, em linha com países como Itália, como o Canadá, e também parecido com a China, né? Só que a gente tem as nossas especificidades, né? Uma questão aqui que pega para o Brasil é a questão da qualidade do emprego, né? Se a gente olha a PNAD, ela vai mostrar que há uma queda do desemprego, mas uma qualidade muito pequena, né? Muito menor do que no passado, desse emprego que está sendo gerado. Mas aqui é só um gráfico de comparação que eu queria mostrar mesmo. Era isso aqui. Essa é a nossa pauta exportadora. Nós exportamos muito minério de ferro, muita soja, principalmente para a China, que é o nosso maior parceiro comercial, e muitos óleos, né, de petróleo, né, óleo bruto de petróleo e outros grãos. Né? A gente vê que tem uma variedade de bens aqui. Esses que estão mais nesse tom azul aqui, eles são beneficiados. Né? Então, por isso que ele vai para cá, mas também representam bastantes porcentos da nossa exportação. E aqui fazer só um esforço, né, de análise para a gente entender o que foi 2021, né, 2022, principalmente o desempenho dessas commodities em 2022, que teve um crescimento bastante grande ali no início, tá, praticamente junho e julho, e isso trouxe rendas de exportação para o Brasil. Né? Como a gente olha aqui, ó, se a gente pega dessa parte aqui, ó, dessa região, mais ou menos aqui, que é janeiro ali de 2022, há um crescimento bastante grande, né, até meados de junho e julho, e depois decresce um pouco. Daí, nesse saldo, né, a venda de óleo, de petróleo, né, no mercado internacional, traz uma renda para o Brasil grande. E a gente lembrar também que o real se desvalorizou frente ao dólar em uma boa parte do ano, e isso, em termos de valor exportado,
ajudou a aumentar esse bolo, né? Que, claro, eu tô pegando, são evidências muito pontuais, né? Mas vão ser os maiores itens de exportação do Brasil. Aqui seria o iron ore, que é o minério de ferro. Ele é mais discreto, ele já recupera níveis de 2021, mas teve um crescimento bastante interessante em 2022, depois decresceu e voltou aos níveis de 2021. Talvez ele explique menos, né? Apesar de que a gente exporta muito ferro, e isso tem valor agregado, lingotes de ferro, temos polos exportadores em algumas regiões do Brasil, como na região Nordeste, né, do Ceará, outras regiões, São Paulo, todas, Minas Gerais, né, tem uma manufatura do ferro e um melhoramento, né, dos ferros e seus derivados, mas o minério aqui, que é uma proxy para a gente explicar, teve esse desempenho. E aqui são a soja, né, no mercado futuro, que também sofreu um grande crescimento aqui. E a gente termina o ano, né, inicia 2023, né, mas principalmente termina o ano num crescimento. E aqui, se vocês recordarem, tem um vídeo no canal, fala sobre as commodities para 2023, né, que tem um comportamento de aumento de demanda e possível aumento dos preços, né. Isso vai depender de diversos fatores, eu conto mais lá no vídeo, mas uma questão também pode ser a volta do crescimento da China a níveis mais parecidos assim com o que ela cresceu nos últimos anos, talvez 5, 6%, né, segundo o FMI. Mas para nossa análise aqui, conta a gente olhar que houve um desempenho interessante desses grãos, e isso ajuda a explicar um pouco o que foi o crescimento do Brasil em 2022. Bom, aqui, né, está o gráfico, né, que é importante a gente analisar, mas voltando aqui, né, vale a reflexão no seguinte sentido. A gente teve, no ano de 2021, o início, né, da queda das taxas de juros, que a gente chega na época ali em setembro com 2% e vai aumentando gradativamente até chegar a 13,75 agora, né, no momento em que a gente está falando. Qual que é a implicação disso? As taxas de juros, elas demoram, né, isso pelo lado do financeiro, né, elas demoram 5, 6, 8 meses para ter o seu impacto. Então, se a gente pega no mês 8 ali, no mês 9 de 2021, com as taxas de juros na casa dos 2%, ela só vai sofrer um aumento subsequente, ou seja, vai 2,5%, 3%, lá para janeiro, né? E isso vai indo em cascata, né? 6 em 8 meses, né? Então, o efeito completo, né, desses aumentos de juros, a gente vai sentir ainda em 2022, com juros ali na casa dos 6, 7, 8%, na prática, e os efeitos econômicos disso. Então, isso conta para explicar um pouco do crescimento de 2022, que havia sido represado pela Covid, volto, né, a reafirmar isso, mas que para termos de explicar a atividade voltando, isso importa, né? Agora, a gente vai estar sentindo agora já altas taxas de juros que foram aumentando ao longo do tempo, e vamos sentir ainda por algum tempo as taxas de juros que estão aí agora sendo praticados. Os efeitos da política monetária, eles têm um delay, eles têm um time frame aí que possibilita a gente explicar um pouco do crescimento de 2022 relacionado a essa demora, né, dos efeitos completos serem sentidos. Mas, claro, volta da atividade econômica no Brasil, o cenário internacional também favorecido nesse sentido, porque os países voltam da Covid, voltam a ter atividade. Para nós que somos exportadores de grãos, isso é importante analisar, porque o cenário internacional, né? Porque a gente tem a guerra da Rússia e Ucrânia, tem eventos importantes acontecendo, e isso favorece em determinado momento a gente, e claro, uma reorganização da economia, porque se há uma volta da atividade, há um direcionamento para o crescimento. Mas como eu falei, né, para 2023 a gente ainda tem uma incerteza em relação ao preço das commodities e como isso vai ser. A gente tem uma incerteza em relação ao mercado de crédito, como ele vai se comportar. As taxas de juros agora vão ter o seu efeito sentido no Brasil, e isso é a grande preocupação dessa discussão entre Banco Central e Executivo, Governo Federal, Presidente Lula e Campos Neto, porque o presidente Lula sabe que taxas nesse nível impossibilitam um crescimento econômico igual o que o Bolsonaro teve, né? E mesmo que haja um crescimento no preço das commodities, não tem como contar com isso. O Brasil precisa ter o motor do crescimento voltado para dentro.
e para ter um crescimento sustentável e gerar empregos que tenham uma maior perenidade, não sejam apenas empregos de curto prazo, né, como os que estão se apresentando agora. O número de PJs aumentou bastante, né, e isso tem a ver com a criação de muitas MEIs e a criação de uma série de mecanismos que beiram a informalidade, mas não necessariamente, mas a questão é que o emprego formal, o emprego com toda a garantia de seguridade social, ele não foi tão favorecido como essa outra modalidade. E para o crescimento econômico ser mais robusto e de longo prazo, o setor da indústria, da transformação, precisa crescer, porque ele emprega com maior qualidade uma quantidade importante, né, de trabalhadores e também treina eles, e isso já é um efeito em cascata, né? Tem cadeias de valor conectada, uma série de questões que são importantes. Então, para 2023 a gente continue olhando, né? Acho que fica o compromisso aqui de fazer em 5 de março, né? O próximo vídeo do PIB, como foi agora, né? E é uma satisfação poder fazer isso, explicar os dados do PIB, mas eu tenho um pouquinho de pessimismo em relação ao que pode acontecer, já que o cenário, tanto interno quanto externo, eles não estão tão favoráveis para o Brasil. Mas a gente vai estar aqui para analisar tudo isso e conto aí com a audiência e a participação de vocês para me ajudar nisso, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima, tchau.